A paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, conosco hoje no Momento Pedagógico. E comigo, a nossa irmã Rosirene, a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridas irmãs, a irmã Manu e todos os nossos ouvintes, os professores, a paz do Senhor para todos. Então, queridos, hoje nós estamos aqui para trazer algumas sugestões, orientações em relação à lição de número 12. Sendo que nesse dia vai ser um dia especial, porque no dia 21 de setembro nós celebramos o Dia Nacional da Escola Dominical. E para esse dia, né, você não só professor, mas que acompanha, né, está ali próximo da sua direção, da coordenação pedagógica, pode pensar tanto individualmente quanto coletivamente na igreja. Na igreja pode ser até um momento falando de uma forma geral, bem resumida, como que começou a escola dominical. E também, né, você, professor, pode levar, né, lá para a igreja. A gente pensou em um marca-página, né, dizendo, dizerzinho assim, você e a EBD tem tudo a ver. Então, a ideia é que esteja ali dentro da Bíblia dele, ou dentro da lição, e que haja essa proximidade, né? E que eles compreendam. Então, ressaltar. Eu acredito até que a lição, no tópico 3 ela vai trazer um pouco disso quando vai falar do discipulado, né? Mas a gente sabe, né, que há diversas razões para termos, né, um EBD mais repleta de gente. Tem domingo que está recheada, tem domingo que já tem poucos. Então a gente vive, né, essa oscilação aí, mas a ideia é trazer a importância desse momento. Então, eu acho que é de fundamental importância, até você, professor, individualmente, se pensar na sua classe de senhoras, de senhores, obreiros. Então, há uma mensagem que ressalte a importância desse partilhar da EBD, da palavra de Deus, né? Então, é muito nesse sentido. Então, fica a sugestão, né? E nesse caso, voltando para a lição de número 12, ela vai ter por título o Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Irmãos Irene, quais são os objetivos dessa lição? Essa lição possui três objetivos, como de costume. Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E o terceiro objetivo é valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Então, queridos, com base nesses objetivos, a gente vai ver a organização da lição, embora um pouco curta, mas esses objetivos eles são bastante relevantes, né? Primeiro, porque a gente vai destacar esse papel, que já vem sendo falado há algum tempo. Não só isso, vai enfatizar a importância da mensagem verdadeira do Evangelho, que destoa um pouco do que ouvimos, principalmente nas redes sociais hoje, e por fim, justamente a valorização desse discipulado. Dentro, considerando esses objetivos, eu penso que você já poderia começar a lição trazendo um questionamento para os seus alunos, perguntando: quando a lição fala o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, é pensar quais são as características ou que caráter uma igreja, qual caráter missionário uma igreja apresenta? Que seria, né, ali mais ou menos quais as características de uma igreja missionária? A gente já viu, né? Eles provavelmente vão dizer, é oração, é a palavra, e a ideia é você deter-se na palavra, tá?
lembrando até dos exemplos, inclusive da lição anterior, né, da salvação ali, é, de que ele não considerava ali naquele período ainda, então estava dentro daquele contexto, né, dos gentios, ainda nesse sentido. Então, considerando tudo isso, você pensar, o que que é só a oração e a palavra, mas que maneira é essa palavra? É só eu chegar aqui para a irmã Rosirene e dizer, olha, em João 3,16 diz, né, que aí eu vou dizer o versículo, aí que todo mundo já conhece, porque o Senhor, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim. Aí eu vou lá no versículo, digo, e pronto. E para mim eu já evangelizei a pessoa. Então, é essa reflexão, né, que o caráter de uma igreja missionária vai além disso. É de uma igreja que vive essa palavra, mas vive de diversas formas, inclusive na sua maneira, de fato, de falar, de agir, de aí uma diversidade de contextos, né? Então, considerando é que a gente pensa nesse alcançar desde os que estão ao redor da nossa igreja, aos que estão além dos muros, mas além do bairro, além do estado, do município. Então, a gente vai pensando dentro desse contexto, tá? Que é algo a refletir com eles, até em relação ao que eles observam. Aí eu considero que uma pessoa é um bom missionário quando ele apresenta qual caráter. Então, eu penso que trabalhar a questão do caráter, que infelizmente é algo, né, atualmente que tem se perdido um pouco, as pessoas, né, por vezes, apresentam um caráter anticristão, na verdade, né, mesmo estando dentro da igreja. Então, são pessoas que não só não falam sobre o evangelho verdadeiro, mas que também distorce essa mensagem do evangelho para fins próprios, né? Ou interpreta o que está ali escrito na palavra de Deus como algo que, não, no meu olhar, né, na minha compreensão. Quando na verdade não é bem assim. E aí a gente vai pensando nesse caráter verdadeiro, e aqui, professor, você pode trazer algumas características apresentadas sobre a Igreja de Jerusalém, desde a lição número 1, né, que vai mostrar como que era, né, como que essa igreja nasce, em qual contexto. E o interessante é que justamente o livro, né, irmã Irene vai falar um pouco mais, mas o livro ele vai trazer cartas missionárias e que é de encher os olhos de como ia ali acontecendo todo esse processo missionário de crescimento e avanço da igreja. Tá? Então, essa é uma primeira sugestão aí para iniciar. Irmã Rosirene, qual a sua sugestão, orientação para essa lição? Pois é, eu costumo dizer que eu achei interessante que a nossa lição no trimestre, ela foi baseada, né, lá no primeiro, quando a igreja recebeu o poder do Espírito Santo sobre ela, e ali abre-se uma janela, né, de evangelização e baseada em Atos 1:8, onde diz que o Senhor diz que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Aí vem, eu digo, a primeira etapa em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e depois até os confins da terra. E durante o trimestre nós vimos exatamente isso, o crescimento da igreja dentro desse contexto. E agora nessa lição nós vamos trabalhar exatamente o contexto transcultural, ou seja, até os confins da terra. E aí nós como já trabalhamos nesse todo o trimestre sobre essa evangelização, nós nos sentimos na responsabilidade de nos conscientizar e refletir aonde é que nós estamos trabalhando em nós, como igreja, esta responsabilidade, né? E aí, muito interessante a sugestão da lição, que fala exatamente sobre esse círculo de reflexão. Então, é uma sugestão o professor lançar em sala de aula essa reflexão com os alunos, trazer e ouvir cada aluno que ele possa dizer
o que é que ele entende dessa missão de Jesus para ele, né? E ali eu vi como é que ele pode ser esse evangelista? E aí a gente pode trazer, puxar o assunto para o aluno. Será que é preciso para mim evangelizar? Eu preciso ser uma pessoa culta? Eu preciso de ter conhecimentos elevados? Como eram os nossos primeiros missionários transculturais? E aí você vai para a passagem de Lucas, que ele diz que eles eram pessoas simples, eles foram levando aquele evangelho pessoalmente, com aquele cuidado de levar ao seu companheiro, aquelas pessoas que os estavam próximos, né? Que aí a gente entra naquela questão que o professor pode explorar mais, a questão de como foram dispersos, né? Ali após a morte de Estevão, como o evangelho se dispersou e aí chegou até outros países, né? Que foi exatamente a Síria, a Turquia hoje atual, que é a Antioquia. Então, assim, o professor pode explorar a questão geográfica, a questão do mapa, ele pode ter várias outras opções aí de mostrar ao aluno e mostrar ao seu educando quanto a capacidade dele. E aí, dentro desse círculo, ele lançar essas ideias. O que é que nós estamos trabalhando na nossa introspecção para que façamos o Evangelho do Senhor crescer, né? Para que façamos o Evangelho do Senhor ser propagado, ser levado àquelas pessoas que não conhecemos, né? Que não temos assim tanta intimidade, mas que às vezes está bem próximo de nós. Então, é um assunto, é uma dica de como levantar e estimular o aluno a ter mais esse cuidado para cumprir o ID do Senhor nessa terceira etapa do Evangelho, de pregação do Evangelho. Amém. É interessante, né? Porque justamente é pensar como que esse evangelho chegou até a mim, até a minha família, né? Como que isso chegou? Quando a gente olha no livro, as cartas ali, é interessante e como é importante, né? Porque às vezes, quando aceitamos a Cristo, estamos ali, né, com aquela sede, mas não só a sede, tudo a gente vê, tudo tá ali. É culto de terça, quando tem disponibilidade, né, claro. Outros que não têm disponibilidade, a gente sabe do coração que anseia, deseja por estar, mas aqueles que aceitam logo a Cristo, né, entendem o que é o Evangelho e começam ali na caminhada e tem uma disponibilidade, você vê que se vai ter um culto de gratidão na casa de um irmão, ele está lá. Se é o culto da terça, ele está lá. Se é uma campanha de oração, está lá. Então, o que tem na igreja está dentro. E é interessante porque começa assim. E aqui eu trago para os irmãos uma sugestão de dinâmica que é pensar, como eu falei, mas focada lá no tópico, lá no objetivo 3 da lição, e no tópico também, né, no que ele vai falar ali, que é valorizando essa prática do discipulado. Então, a ideia é pegar um post-it, certo? Eu estou sugerindo post-it, mas pode ser um papel em branco mesmo, e você cortar do jeito que você achar melhor. E aí você vai entregar aos seus alunos e pedir para eles escreverem o nome da pessoa que ajudou eles na fé, que foi o seu discipulador, né? O meu esposo, ele sempre conta a história do discipulador dele, né? E não só isso, há lugares que a gente passa que irmãos dizem, né? Ah, o irmão Douglas Nilson foi o meu discipulador. Então, como é bom a gente ser lembrado quando a gente ajuda, auxilia alguém. E esse discipulador não necessariamente precisa ser, de fato, alguém que, eu passei pelo discipulado e fui lá. Não, porque essa pessoa pode ter nascido no evangelho e não ter feito, né, o discipulado. Então, pode ter sido um pastor, pode ter sido alguém próximo, um familiar. Então, essa pessoa que você acredita que contribuiu muito para a sua fé, para você crescer na graça e no conhecimento, e principalmente no conhecimento da palavra de Deus, tá?
E aí, ele vai escrever, essa pessoa vai escrever o nome delas e vai dizer algumas atitudes que ela teve que você acredita que contribuíram. Ah, ela, dependendo da época, não se tinha celular, por exemplo. Então, ia na casa, passava para me chamar para ir para o circo de oração, passava para me chamar para ir para o culto. Então, você vai pensar algumas práticas que essa pessoa fez que lhe ajudaram a crescer na fé. E aí, depois, né, que você escreveu o nome dessa pessoa e algumas atitudes dela, agora você vai refletir sobre o que você escreveu e vai dizer o que que você agora, que aí é no verso do papel, essa pessoa vai colocar agora eu. Aí pode ser o nome ou só a palavra eu. Escrevendo isso, aí vai colocar lá. Disso aqui que eu aprendi, né? Pensando, quais dessas atitudes eu tenho hoje? Será que eu hoje se fala muito em mentoria, né? Em mentorar. Então, será que eu estou mentorando aí ou discipulando alguém? Pensar nisso. Se não, o que que eu posso fazer? Porque é lembrar como que essa pessoa contribuiu para o meu crescimento espiritual, para esse evangelho se expandir, crescer, para alcançar minha família e tantas outras pessoas. Então, pensando nisso justamente quais dessas atitudes eu posso extrair hoje e começar a vivê-la hoje, né? A gente pensa amanhã, não, hoje, né, com alguém. O que que eu posso fazer? E aí é concluir lembrando que a igreja de Atos ela vai crescendo, como a irmã Rosirene colocou lá no início, falando, né, que ela começa ali com o derramamento do Espírito Santo e vai crescendo. Então, ela cresce porque muitos foram discipulados. Uma parte da sinopse da nossa lição, inclusive, vai dizer que mesmo quando ela esteve dispersa, ela não deixou de anunciar o evangelho. Ela manteve o compromisso de continuar falando de Cristo, mesmo quando ela foi perseguida e precisou, né, ali se dispersar. E a gente vai vendo como isso vai crescendo, como que essa ação ela vai florescendo no coração de outras pessoas e se multiplicando e chegando a tantos lugares até chegar aqui em nós, né? E aí uma sugestão é que a depender, né, da sua aula, da sua metodologia, daquilo que você pensou, planejou, você pode concluir a aula lendo ou até pedindo para alguém falar sobre um ato missionário, ou lendo sobre uma expansão desse evangelho, tá? Essa é a minha sugestão, né, a nossa sugestão para a lição de hoje. Esperamos ter contribuído, queridos, com a sua aula, né, irmã Rosirene, suas considerações. Exato. Que Deus abençoe cada professor. Esse trimestre tem sido um trimestre que realmente nos ensinou e nos incentivou a prática da evangelização e do cuidado com as vidas que necessitam ouvir falar de Jesus. Então, o exemplo da igreja primitiva tem sido para a gente um despertar, né, nos nossos dias. Que o Senhor possa abençoar cada professor, cada aluno na tarefa de estimular e de levar o aluno a querer sentir esse estímulo, né? Se despertar para fazer a obra do Senhor com excelência. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Então fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça de comentar esse vídeo, compartilhar com outros, curtir, né? E desde já também agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade. Uma excelente aula para todos. Amém.